Bom, boa tarde. Eu quero dar as boas-vindas, né, para todos que estão aqui, vieram assistir nosso lançamento, o debate virtual do último livro da nossa amiga e colega Júnia Furtado. O livro se intitula Quebra-cabeça africano, como um embaixador português, um geógrafo francês, um escritor inglês e um pirata imaginário transformaram a cartografia da África e abriram as portas para o imperialismo. Bom, eu sou Andréia Doré, professora na Universidade Federal do Paraná, e tenho o prazer de moderar esse lançamento, que é organizado por 3 grupos, basicamente, a rede Geopan, Geopolíticas Americanas, séculos XVI a XIX, a H Moderna, Rede Brasileira de Estudos em História Moderna, e o Grupo de Pesquisa Justiças e Impérios Ibéricos do Antigo Regime. Quero agradecer muitíssimo às colegas Marisa, Iris e Aldair que aceitaram, né, comentar, debater o trabalho da Júnia. Eu vou rapidamente apresentar os colegas, né, e depois vou passando a palavra e, no final, a gente abre para a discussão, para o debate de quem participou, de quem está presente aqui. Bom, a Júnia Furtado, acho que todos que estão aqui conhecem, mas vou rapidamente apresentá-la. Ela é historiadora, professora titular de História Moderna no PPGI, no Programa de Pós-Graduação em História da Federal de Minas Gerais, e professora sênior do Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp. É autora de vários artigos, capítulos e livros publicados nas áreas de História Colonial do Brasil, História da Cartografia, nos quais a gente destaca os seguintes: Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes, o Outro Lado do Mito, de 2004, Oráculos da Geografia Iluminista, Dom Luiz da Cunha e Jean-Baptiste do Bourguignon d'Anville na construção da cartografia do Brasil, e o mapa que inventou o Brasil, que recebeu o prêmio Jabuti na categoria de Ciências Humanas em 2013. Nos debates, no debate aqui, vamos fazer a seguinte ordem, né, que eu já tinha combinado com vocês. A professora Marisa Soares, que é professora aposentada da UF, e entre 2019 e 2021 atuou como professora visitante no programa de pós-graduação da Unifesp, onde ainda atua como professora permanente do programa. Em 2019, a professora publicou Diálogos MAC, onde ela transcreve e analisa um manuscrito do século XVIII sobre a vida dos escravos MAC na cidade do Rio de Janeiro. O professor Aldair Rodrigues é professor do Departamento de História da Unicamp e estuda a diáspora africana no Brasil colonial, e também lançou em 2020, o pessoal tem trabalhado bastante pelo visto, lançou em 2020 uma obra coletiva, coorganizou uma obra chamada Diáspora Mina, Africanos entre o Golfo do Benin e o Brasil. E a professora Iris Cantor, nossa parceira nessa viagem aí na análise cartográfica, é professora de História Ibérica da USP, coordenadora do Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica da Cátedra Jaime Cortesão, e em 2020 lançou a coletânea Produzindo Fronteiras, Entrecruzando Escalas, Povos e Impérios na América Portuguesa. Então, eu queria começar passando a palavra para a Júnia, que vai rapidamente apresentar o trabalho, enfim, em grandes linhas, né, para os colegas aqui que não tiveram ainda a oportunidade. Depois eu passo a palavra para a Marisa, para o Aldair e para a Iris, e depois a Júnia faz os seus comentários ou respostas, enfim, a partir dos debates dos colegas. Muito obrigada, Júnia. Pode falar. Bom, eu primeiro quero agradecer enormemente a presença de todos, né, a disposição do Aldair, da Iris e da Marisa de debater o livro. Bom, o livro ele é uma decorrência, né, do estudo que eu comecei a fazer há mais de 10 anos atrás, da colaboração entre o Dom Luiz da Cunha e o d'Anville no campo da história da cartografia. Então, primeiro eu analisei essa colaboração do ponto de vista da produção do mapa da América do Sul, né? E nesse segundo momento, então, no mapa do d'Anville da África
que vai desaguar no mapa do D'Anville da África de 1749. Bom, o livro, a gente vai ter mais oportunidades de debater a partir do que os colegas levantarem, mas, grosso modo, a minha grande questão era compreender, acho que 3 grandes questões. A primeira questão era compreender o processo de produção do mapa. Então, quais foram as fontes cartográficas que o D'Anville utilizou para o que eu chamo de quebra-cabeça, né? Porque esse método cartográfico se assemelha a um quebra-cabeça, mas em que as peças não estão previamente definidas. Então, o cartógrafo vai fazendo uma crítica cartográfica e utiliza mapas, relatos de viagens, descrições histórico-geográficas, em grande parte, no caso do D'Anville, de maioria portuguesa, mas também francesa e, principalmente ali para o Cabo da Boa Esperança, uma cartografia holandesa. Então, essa era a minha grande questão, entender quais são essas fontes, como que ele faz a análise crítica dessas fontes. Num segundo momento, que eu acho que foi muito importante, entender que essa geografia, né, essa cartografia do D'Anville tem fases, e eu divido em 4 grandes fases, né, o ano de 1725, onde essa cartografia começa a partir de uma demanda do Dom Luís da Cunha para ilustrar e para justificar um projeto de travessia entre a Congo e Angola, de um lado, e Moçambique, de outro, né? Depois, em 1727, com pequenas transformações nessa cartografia. Em 32, onde há uma significativa transformação, principalmente pelo acesso ao manuscrito do padre Cavazzi sobre Angola, que é fornecido ao D'Anville pelo Dom Luís da Cunha, a partir de um manuscrito que existia na biblioteca do Conde da Ericeira, e também por novas medidas de longitude da costa da África. Essa geografia, então, aumenta o espaço desconhecido no interior da África, tá? Distanciando a parte do complexo Congo-Angola e Banguela do complexo de Moçambique, do outro lado da costa, né? Do outro lado, na costa do Índico. E o último grande ponto era que exatamente essa cartografia vai desaguar no grande mapa do D'Anville de 1749, que se caracteriza exatamente pelo aparecimento do branco nessa cartografia, né? O domínio do branco. O D'Anville vai justificar metodologicamente esse desaparecimento como se isso fosse um acrescentamento, ou seja, tudo que é duvidoso na geografia tem que desaparecer do mapa. Então, ele vai vender um mapa basicamente em branco, como sendo o mapa mais exato da África. E aí eu chego no ponto final da pesquisa e do livro, que que eu acho que é uma novidade, é mostrar como que o imperialismo europeu dependeu também de uma desconstrução imagética da geopolítica africana, que preenchia enormemente, mesmo com inexatidão, os mapas até 1749, baseados nessas fontes europeias que estavam relendo e reinterpretando fontes orais africanas para o interior da África, né? Porque já que os europeus pouco tinham entrado na África. E a África, então, passa a ser vista imageticamente, que o mapa do D'Anville vai ser reproduzido intensamente a partir de 1750 até a Conferência de Berlim, 1870. Então, os europeus se acostumaram com essa ideia de que a África era um vazio. E, por isso, eles puderam se debruçar sobre a África sem nenhum problema, e baseando no princípio diplomático que foi usado em Berlim do res nulli, ou seja, os direitos dos povos locais foram ignorados, né, com exceção da Etiópia, que era o único império geopolítico que continuou a ser representado nesses mapas como existente, né? E
esse ponto, então, a África, essa representação imagética que o D'Anville inaugura em 1749 está diretamente ligada ao processo de imperialismo. Então, eu acho que, grosso modo, o livro apresenta esse esquema, né, essa ideia, e apresenta esses personagens, né, que estão aí no subtítulo do livro, que vão ser responsáveis por essa transformação cartográfica. Muito obrigada, Júnia. Por favor, Marisa. Eu vou conseguir escutar, porque não está muito baixo. Se vocês podem chegar mais perto. O seu microfone está mudo. Tá dando? Bom, boa tarde a todos. Né? Queria agradecer primeiro a Júnia o convite, né? Uma parceria que a gente fez durante 2 anos lá na Unifesp, que eu escrevia de um lado, ela de outro, então é super prazeroso estar aqui, né? Ver o trabalho concluído. E também aos colegas, né, que estão participando da mesa, Iris, Aldair, você, Andréia. Enfim, a gente está aqui hoje, né, um pouco mais comemorando que qualquer outra coisa, né? Porque eu acho que a Júnia tem, né, uma sequência de textos super trabalhos, em geral interessantes, já, né, totalmente consagrados aí, que você já falou, né? E eu acho que assim, a primeira coisa assim, que acho que é importante falar, né, do trabalho da Júnia é que ela está sempre se aventurando em temas diferentes, né? E eu acho que isso é uma coisa muito louvável, né? Porque uma coisa é ter um tipo de historiador que passa a vida inteira se aprofundando e falando do mesmo assunto e dizendo coisas excelentes, mas dentro, né, de um campo pequeno. E você tem outro tipo de pessoa que se aventura, né? E eu assim, entendo muito a Júnia, porque eu sou um pouco assim também. Eu também gosto dessa coisa de me aventurar, de fazer coisas novas, né? Então, eu acho que esse mergulho assim, da Júnia na cartografia é uma coisa que é muito louvável, né? Porque eu acho que, antes de mais nada, ela está abrindo, né, um caminho enorme, né, de trabalhos, né, historiográficos, né, num campo muito pouco explorado ainda, né, pelos historiadores, né? Então, acho que, independente, né, do conteúdo do livro, né, o fato do livro existir, né, já é, em si, né, uma contribuição muito grande, né? E, por outro lado, eu acho que o conteúdo do livro vai mostrando, né, realmente, né, né, a minúcia do trabalho de pesquisa, né? E eu acho que isso é e, além de tudo, não só do trabalho em si, mas, quer dizer, essa coisa do lidar com a imagem, né? Quer dizer, o cuidado do livro com a imagem, eu acho que tudo isso é uma coisa assim, que também tem que ser... Não é fácil, né? Quem faz esse tipo de trabalho sabe o trabalho que dá para você chegar não só ao nível estético, né, de que é bonito, mas, né, de passar a informação exata, né, passar a qualidade da imagem, né? Então, eu acho que o livro tem também, né, essa coisa. Bom, com relação, né, aos meus comentários, assim, né, eu acho que eu não vou falar sobre o conjunto do livro, né? Tem tanta coisa para falar no livro que eu resolvi me concentrar, né, em um aspecto que eu acho que tem mais a ver com o meu trabalho, que eu sou mais uma historiadora, né, de história da África, né, e da diáspora, e menos, né, da coisa da cartografia e mesmo da historiografia europeia, né? Então, eu resolvi pular o livro todo, que eu li com maior atenção, né, fazendo 1000 anotações, mas eu acabei, né, achando que quer dizer, o meu coração ficou, né, no capítulo 16, que é o capítulo que ela fala dos africanos, né? Então, talvez a gente vá começar então, a discutir o livro pelo final, né? E aí, Júnia, eu fiquei assim, muito aflita, né? Com o seguinte, quer dizer, eu li o livro com um prazer enorme, o livro inteiro, né? Mas ficou um pouco na minha cabeça assim, a coisa assim do quem é esse africano, né? Porque o livro inteiro você fala no africano, você fala
como os africanos foram importantes na construção dessa geografia do D'Anville, né? E aí eu fiquei me perguntando que africanos eram esses. E esse foi assim, né, o ponto que eu acho que eu não estou cobrando isso, né? Eu só estou, mas eu queria, através dessa pergunta, situar o livro no campo da historiografia, né? Quer dizer, ele não é um livro de história da África, é um livro de história da cartografia, talvez até, quer dizer, da cartografia do D'Anville, né? Quer dizer, que é o que está no título do livro, que eu acho que é o que você se propõe, né? Mas o que eu percebo, assim, como no mundo de hoje é difícil a gente fazer tudo, né? Então, eu acho que você fez um recorte. E o recorte que você fez foi justamente traçar, né, essa genealogia do D'Anville aí, né? Só que quando chega no africano, é um outro mundo, né? A história da África, a biografia, é um outro mundo que não cabia no livro também, né? A gente sempre tem que fazer opções, né? Então, um pouquinho que eu queria fazer não é nem discutir, mas é um pouco comentar, né, esse outro lado, né? Quer dizer, desse africano, né? Que, assim como você já complexifica barbaramente todas as questões relativas à cartografia do D'Anville, tem um outro lado também que tem que complexificar o dia que, a partir do seu trabalho, os africanistas resolverem pensar essa questão da cartografia, coisa que não se fez ainda, né? Então, quando eu penso assim, o africano ele é profundamente diferenciado. Quer dizer, as pessoas que podem ter sido a origem das informações que chegaram ao D'Anville é muito variado. Quer dizer, você pode lidar desde com um morador de uma pequena aldeia, um vilarejo no interior da floresta tropical, que não sai dali, ele tem alguns rios como limite, território, é ali que ele, né, se move, né? Digamos que ele morasse lá no Lago Malebo, né? Antigamente primeiro conhecido como, né, ficou famoso como Stanley Pool, né? Mas que a gente chama de Lago Malebo. E pode ser essa pessoa que está lá e que em algum momento teve algum contato que pode ter dado alguma informação, até você pensar, por exemplo, um marabu que sai do Mali para fazer uma peregrinação e que chega e vai a Meca, né? Quer dizer, os dois são africanos, né? Agora, você está lidando com não só com visões, né, com conhecimento geográfico diferente, mas você está lidando com visões de mundo diferentes e você está lidando com concepções de espaço diferentes, que eu acho que essa talvez seja a questão mais importante. Quer dizer, o D'Anville pensa o espaço como um europeu do início do século XVIII, né? Mas outros tempos e outras sociedades pensaram o espaço diferente. E é muito complicado você traduzir não só a informação, mas você traduzir o próprio noção de espaço, né? Existem, por exemplo, né, espaços que, por exemplo, você pode estar lidando com o espaço dos mortos pensado como uma continuidade em relação ao espaço dos vivos. E aquilo está na geografia, né? E para o D'Anville isso não faz parte da geografia. Então, assim, primeiro, essa variedade, né, de africanos. Depois, também, uma outra coisa é como é que esses africanos, né, seja ele o aldeão, ou seja ele o marabu, que foi a Meca, como é que essa informação que cada um deles tem, né, com ele, foi transmitida, né? Porque, assim como a gente tem o eu vi e o ouvi dizer, né, que é uma expressão, né, clara, lá também, né? Porque mesmo quando a gente fala, né, quer dizer, que a África não era um continente isolado, que a África estava, enfim, recortada por grandes caravanas que atravessavam o continente, que as informações circulavam e tudo mais, a ideia da caravana é uma abstração também, né? Porque a caravana nunca atravessa o continente inteiro. Quer dizer,
existe um trajeto que atravessa o continente, mas as pessoas que caminham não são as mesmas, né? Uma coisa que faz parte, né, da própria ideia da caravana é justamente, né, essa sucessão de trechos, né, em que essas pessoas vão mudando, né? Se você pega, por exemplo, o livro do Barthes, né, pegando final do século XVIII, qualquer, né, tem até uma historiografia grande aí, né, mesmo ficando, né, do lado só, né, da África, que a gente chama de portuguesa, né, o Vanzina, Beatriz Reis, Maria Emília Madeira Santos, quer dizer, todos vão mostrando, né, quer dizer, que essas caravanas, a pessoa faz uma parte do trajeto e depois ela passa adiante para outro grupo, que vai seguindo. Então, mesmo assim, aqueles que caminham, né, que não ficam restritos aos seus ambientes, né, de nascimento e de convivência familiar, também não têm essa noção de conjunto e não precisam dela. Eu acho que aí que está. Quer dizer, o D'Anville ele dá uma unidade a essa África que não necessariamente está na cabeça das pessoas que informaram o que ele depois vai trabalhar, né? Eu tenho um caso, né, que eu trabalhei um pouco, que é muito interessante, que é o caso do Hambly. O Hambly era assim, digamos, a gente aqui chamaria de museólogo, etnólogo, uma coisa meio. Ele trabalhava, né, era um dos colecionadores, né, do museu, do Field Museum de Chicago. E ele vai a Angola e ele faz uma coleção imensa de, sei lá, mais de 20 mil peças. A coleção inteira do Field de Angola tem 30 mil peças. Uma boa parte dela foi trazida pelo Hambly, que fazia caixotes, centenas de caixotes, encaixotava tudo e mandava para os Estados Unidos e ficou lá em Luanda, em Angola, andando por Angola, né? Ele chega em Angola em 1929, logo depois do ato colonial, e então depois ele escreve um livro sobre essa coleção dele. E aí ele descreve minuciosamente objetos religiosos, rituais, não sei o que. Assim. Só que, lendo o livro e conhecendo um pouco a coisa, é o seguinte, ele chega lá e ele vai se hospedar na missão congregacional, que fica na região, né, do sul de Angola, né, no que a gente chama de área Ovimbundo, né? E o rapaz que trabalha como guia para ele era um africano, mas ele era um africano convertido ao protestantismo. E que, além de convertido, era já meio que se formando como missionário, né? E falava inglês, porque os missionários ali tinham missionários canadenses e tal, enfim, tinha uma coisa, um uso do inglês, né? E ele, então, é que vai viajar com o Hambly e fazer essa coleta. Então, toda a informação, na verdade, que o Hambly tem a respeito, né, das peças que ele coletou e que ele descreveu minuciosamente, foram dadas por esse africano convertido ao protestantismo. Quer dizer, então, o que eu estou querendo mostrar? Quer dizer, a gente... essa intertradução que você fala, na verdade, né, ela você não só traduzir a informação, né, você mesmo fala isso, né, mas quando você fala além do ato de intertradução do próprio D'Anville, você tem várias outras intertraduções que acontecem antes da informação, né, chegar até ele, né? A mesma coisa acontece quando você pergunta uma hora quem eram, né? Eu até botei aqui quem eram esses comerciantes que percorriam o interior do Congo, né? Quer dizer, a gente sabe quem eles eram, né? Mas eles justamente não percorriam, é o oposto, entendeu? Porque esses grandes comerciantes eram os ville, né, que ficavam estabelecidos no porto do Luango. O reino ville, né, que era o Luango ali, ficava mais no litoral. Eles faziam, sim, esse contato com o interior, né? Mas existiam outros comerciantes no interior que vinham e que aí, em algum ponto, essas caravanas se encontravam, mas, na verdade, eles não circulavam tanto. A informação, algumas vezes, circula mais que a pessoa, né? Então, e eles também não chegavam a Luanda, eles atravessavam a Foz do Congo e deixavam as mercadorias do outro lado e voltavam, né?
Então, tudo isso, na verdade, quer dizer, quando você vai pegar essa região, né, que você vai pensar com quem o D'Anville se informou, você faz a cadeia, né, meio que ao contrário, né, porque, na verdade, o D'Anville deu o Dapper, né, que pegou a informação no livro escrito pelo Duarte Lopes, que foi quem ouviu o relato do Pigafetta, que ouviu o relato, entendeu? Então, que misturou coisas dele com coisas dos africanos diversificados. Então, assim, eu acho que, para mim, né, assim, já encerrando o que eu estava falando, eu acho que a grande contribuição do teu trabalho, né, é mostrar isso, né, e abrir um campo enorme de perguntas. Né, né, eu peguei o capítulo 16 como exemplo, né, de como, na verdade, a gente pode agora, né, incentivar os nossos alunos e outros pesquisadores, né, a tentarem responder essas perguntas, né, tentarem começar a perceber essas lacunas, né, que o teu trabalho aponta, e realmente avançar. Eu acho que é um livro que vai gerar, né, muitas novas perguntas e muitos novos trabalhos. E eu acho que, para mim, essa é uma das coisas, assim, além do prazer que foi ler, além do aprender uma série de coisas que eu não sabia a respeito de todos os assuntos que você fala, eu acho que o livro tem, né, essa grande, né, muito né, gerador de novas questões. Então, eu queria só não te dar os parabéns, agradecer e dizer que adorei ler. Tá bom? É isso. Obrigada. Bom, eu queria agradecer demais a Marisa, né? Eu sei os riscos não só de aventurar em novos campos, mas principalmente em campos que se interconectam, né? Então, o livro tem história da África, ele conecta com a história atlântica, com a história da cartografia, com a história europeia, né? Então, é um monte de campos que eu tive que... E eu gosto desse desafio, né? De estudar, aprender e tentar construir né? Historicamente uma visão, né? Desse tema, aprendendo principalmente. E realmente a questão dos africanos é um tema ali, né, que nunca quis esgotar, né? Eu quis mostrar exatamente como que é extremamente complexo esse processo de representação dos africanos nessa cartografia europeia, e eu uso esse conceito de intertradução, porque, como você mesmo mostrou, tem informação oral de africanos, mas que passam pelos portugueses, passam pelos holandeses, os franceses retomam isso, né, e modificam essas informações, mas eu acho que eu procurei, basicamente, mostrar que no mapa do D'Anville a gente pode recuperar a presença desses africanos a partir de dois grandes pontos. O primeiro, os africanos como fonte de informação, né? Então, quem que ele fala, né? E isso está escrito nos mapas. Os mapas dele até 1732 estão repletos de textos, pequenos textos, em que ele indica tal informação veio, e ele ressalta muito essa questão dos chamados negros do pombo, e para alguns povos, né, como principalmente os islamizados da costa leste, ele atribui, né, como uma fonte de informação confiável, né, porque fariam medidas do território, levavam instrumentos, então tem uma cultura escrita, etc. Mas, num segundo momento, os africanos também são objeto do mapa, eles se tornam um objeto que é representado no mapa, né? E aí alguns povos aparecem, que o D'Anville se refere a eles em vários momentos, né? Os imbos, os jagas, né? A rainha Ginga, né? Os hotentotes do Cabo, os namaquas, os cafres. E é muito interessante porque o D'Anville é um precursor dessa que a gente chama de geografia humana, né? E o mapa aparece como um espaço ocupado por esses povos, né?
E é interessante ver como eles são representados, né? É uma forma de representação. Em momento nenhum quis dizer que essa é a verdade ou que ela é muito antes, pelo contrário. Há tantos filtros aí para essa informação chegar ao D'Anville que essa informação vai sendo distorcida. Mas é muito interessante como ele usa categorias, signos de cartografia para representar de forma diferente a geografia que os europeus estão construindo na África, né? Para a geografia das localidades africanas que são marcadas pela transitoriedade, né? Então ele cria um símbolo para representar as localidades dos Jagas, que ele sabe que em grande parte são nômades, mas ele cria lá uma bolinha com a bandeirinha para se referir exatamente a um acampamento transitório, que é diferente das libatas africanas, e que, por sua vez, é diferente das cidades onde os europeus já estão presentes. E a outra coisa, e eu chamo então, outra coisa interessante é que o mapa também permite uma coisa que está acontecendo e que vai ser fundamental lá no século XIX, mas que já está presente no século XVIII, que é pensar essas sociedades pelo signo da utilidade econômica. Então, ele já está buscando aí objetos ou recursos econômicos, tipo minas de sal, ouro, coisas que são do interesse dos europeus, né, para entrar no circuito mercantil e, posteriormente, no circuito industrial, né, já no final do século XVIII, início do século XIX, dos europeus, né, dos europeus. E é na conjugação entre esses costumes, entre os objetos, entre essas maneiras de produzir, que eu identifico o que eu chamo de uma etnografia da barbárie, que para ele também nem todos, uma taxonomia da barbárie, né? Em que nem todos os povos africanos também são iguais, ele hierarquiza esses povos. E acho que, lendo agora seu livro, né, mais novo, que eu estou amando, sobre a questão dos presentes lá do Adam Dozan, do Daomé, ele também se refere ao trânsito de objetos, né? E, então, essa presença de tecidos, de panos produzidos na costa oeste, na costa leste, são indicativos dessa viabilidade porque tudo começa com essa ideia, né, de justificar a possibilidade mesmo concreta de travessia da África, né? Então, essa travessia também segue o percurso dos objetos que transitam, como as conchas, né, que vêm lá do Índico, a manta que percorre o sentido contrário. Então, é claro que o livro não esgota o tema, mas ele toca, né, nessa questão dos africanos em 2 capítulos, e eu acho que é um convite mesmo, até mesmo para eu retomar esse tema, mas alunos também, e perceber essa geografia e como que essa etnografia, que é muito rica na cartografia dele até 1732, como depois os africanos desaparecem dos mapas, né? E os mapas deixam de ser, mesmo que sob um ponto de vista europeu ocidental, né, eles deixam de ser só depois do Congresso de Berlim, só depois do imperialismo, eles voltam a veicular informações sobre os povos africanos, claro, ressalvando aí sempre a partir da intertradução que os europeus estão fazendo, né? Mas eu agradeço demais as perguntas e as observações. Obrigada, muito obrigada, Marisa e Júnia. Aldair, agora passa a palavra para você. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Júnia, pelo convite para ler em primeira mão seu livro, que eu adorei. Assim como a Marisa, eu também li algumas sentadas, né? Porque tem mais de 400 páginas, mas é muito agradável. Eu aprendi imensamente e eu queria te parabenizar, né? E como professor que atua muito na graduação, te agradecer, porque isso aqui é um presente para quem dá aula na graduação, né? Acho que a gente vai formar um público interessado na história da cartografia sobre a África, numa perspectiva crítica e bastante interessante.
no âmbito da formação de professores, né, e formação de pesquisadores também. Assim como a Marisa, eu vou me deter sobre alguns pontos. Eu não consigo passar por todo o livro, mesmo porque eu trago um olhar aqui de um pesquisador que está se aproximando cada vez mais da África, mas estou fazendo pesquisa principalmente sobre os africanos na diáspora, então a partir desse interesse, desse lugar historiográfico que eu li o seu livro. A parte sobre a cartografia, eu imagino que a leitura da Iris, né, vai contribuir muito mais para a discussão que a gente está fazendo aqui. Bom, Júnia, a primeira coisa que me chamou bastante atenção no livro, considerando a sua trajetória e o lugar da história no Brasil hoje, essa crise política que a gente vive, uma crise profunda também no Estatuto da História, o valor social da história, o valor social do nosso trabalho de pesquisa, etc. Eu não poderia deixar de notar, não é, o seu esforço para dialogar com um público mais amplo, que vai além do público acadêmico. Eu acho que, claro, o livro vai se interessar muito também para nós da academia, porque tem toda a erudição, as notas, todo o trabalho minucioso de fontes, né, de entender a crítica cartográfica, mas eu acho que no próprio título a gente consegue ver já um esforço para ocupar um lugar, né, no mercado editorial, no sentido da difusão do nosso trabalho na academia, que tem sido ocupado por jornalistas, né? O subtítulo do livro é Como um embaixador português, um geógrafo francês, um escritor inglês e um pirata imaginário transformaram a cartografia da África e abrir as portas para o imperialismo. De alguma forma, a gente lembra também o subtítulo, né, do livro do Laurentino Gomes sobre 1808. Então, é a partir daí que eu, depois vendo a prosa, né, muito elegante, um esforço de dialogar com quem não é especialista em cartografia, e aí me ajudou muito, né? Eu queria te perguntar um pouco nesse sentido, então. Tem um outro aspecto que chama muita atenção, que são os capítulos curtos, né? Os livros acadêmicos, nessa quantidade de páginas, eles têm normalmente 4, 5 capítulos, e o seu livro tem 19 capítulos, né? Eu acho que é um outro indício que vai nesse sentido que eu estou indicando aqui. Então, eu acho que, primeiro, você cria um público leitor sobre história da cartografia, você difunde, populariza a história da cartografia de um jeito muito interessante, muito bem feito. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse lugar político do historiador, né? Não sei se competindo é a palavra, mas que deixou de ocupar um espaço que os jornalistas foram ocupando na difusão, né, da pesquisa histórica de qualidade. Você tem tanto essa vertente que vai pelos guias politicamente incorretos, que tem desdobramentos muito complicados, perigosos, né, reacionários, e você tem depois um esforço, né, que não vai nessa direção, mas que seria, por exemplo, os trabalhos do Laurentino Gomes. Então, eu acho que eu estou enxergando, né, o seu livro, considerando a sua longa trajetória, numa historiadora que tem uma carreira sólida, né, de muito sucesso, que está preocupada com os sentidos políticos do fazer historiográfico, né? Então, acho que essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, e aí eu acho que isso não é inédito na sua trajetória, né? O livro da Chica da Silva, de 2003, já vai um pouco nesse sentido, mas acho que aqui isso é retomado. E eu acho que isso foi muito bem feito, e eu acho que você é precursora aqui, né, nesse sentido de abrir caminho e sinalizar para uma geração de historiadores muito bem-sucedidos que é importante a gente escrever para um público mais amplo, né? Então, essa é a primeira questão que me chamou a atenção. E você demarca bem, né, a diferença de um historiador escrevendo para um público mais amplo, de um jornalista escrevendo sobre história para um público mais amplo, né? No caso da história da cartografia, fica muito evidente ao longo de todo o livro, né, que os mapas eles não são neutros, né? E aí você vai mostrando, então, como que eles não são neutros. E a gente vai concluindo que mapa é poder, né? E aí a culminância disso é o imperialismo europeu na África. Os mapas estão sendo produzidos a partir de uma ideologia, que é a exploração colonial da África,
o interesse que está subjacente a toda essa produção de informações, esse processamento das informações das narrativas de viagem, até culminar na cartografia da ilustração. O interesse é em categorizar os africanos, né? Eu acho que isso é secundário, na verdade, mas mapear esses espaços e pensando na exploração comercial da África, na exploração imperial, né? Então, para nós que não somos especialistas em história da cartografia, isso fica muito evidente, né? Você vai mostrando, então, as múltiplas mediações que estão por trás da produção desses mapas, e eu acho que tem uma coisa muito interessante, que nada é linear nesse processo, né? Eu fiquei muito impactado, por exemplo, pela influência da cartografia da antiguidade, né? Principalmente Ptolomeu, pensando as nascentes do Nilo. Como é que isso está na cartografia da ilustração, né? Que a gente às vezes, num olhar menos atento, acaba achando que a ilustração vai romper com com essa mitologia que ainda persiste, né? E aí a gente vê a convivência disso nesse processo de transformação da cartografia no século XVIII, convivendo, então, com essa observação mais empírica, esse processamento das narrativas de viagem, e a validação, né, do olhar, da empiria, que cada vez é mais importante no trabalho. Você vai mostrando para a gente, então, como é que a cartografia se mostra. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, eu aprendi muito observando como é que você faz a crítica de fontes, né, fazendo a crítica da crítica cartográfica, é como que, hoje em dia, nós isolamos a imagem do texto muitas vezes, né? E o seu trabalho mostra como que os mapas eles não estão descolados da textualidade, né? Esses mapas são acompanhados de uma textualidade que às vezes é impressa, às vezes ela é manuscrita, eles convivem, eles são interdependentes. Então, nesse sentido, eu pergunto se haveria também uma intertextualidade aí, né? Que me chamou muita atenção, e se a gente poderia ler o mapa pensando nele como um artefato histórico, se a gente poderia ler o mapa também como um texto, né? E aí isso me chamou a atenção, porque depois você vai falar dessa taxonomia, né? Da multiplicidade, da diversidade de povos que estão habitando essas regiões de interesse do colonialismo europeu. Eu fiquei muito, muito interessado nisso, né? Eu achei que você demonstra isso muito bem. E também as contradições desse processo, né? Quando a gente vai ver o lugar do saber nativo, o estatuto do saber nativo, né? Fica evidente como que o imperialismo, os impérios coloniais, eles são também uma das bases desses impérios, é a exploração do saber dos povos nativos, ou seja, conhecimento está no centro dos impérios coloniais. E o que se chama, né, de intertradução, ela está lastreada em relações que são assimétricas, né? E na medida em que se explora os saberes nativos, ao mesmo tempo se desumaniza eles. E aí a ilustração vai rever o estatuto desse saber nativo, e aí ele vai sendo apagado, né? Isso me chamou bastante atenção também. Quer dizer, antes da ilustração, essas projeções, né, essas mediações dos povos africanos ainda tinha um lugar no mapa, depois vai desaparecendo. E aí, como essa mediação africana ela é complexa, né? Para além do que a Marisa chamou a atenção muito bem, eu fiquei pensando também como é que a alteridade, ela não só é em relação pensando dos europeus em relação aos africanos, mas os povos africanos não se enxergam, né, como iguais, e eles têm uma percepção do outro também na África, e isso acaba aparecendo, né, na história da cartografia. Eu achei isso também um outro aspecto que vale muito a pena a gente conversar. Depois, eu também gostaria de insistir um pouco na historiografia, né? Como é que eu vejo o seu livro dentro da historiografia? Eu acho que ele é uma contribuição muito importante para a gente pensar a história do eurocentrismo, a sua entrada pela história da cartografia. Quer dizer, você está mostrando para a historiografia que, para a gente pensar os impérios coloniais e o eurocentrismo, em última instância,
a gente tem que pensar a cartografia também, né? Não só a escrita de missionários, de viajantes, etc., mas essa cartografia, né, como uma textualidade complexa que mistura imagem, textos variados em diferentes suportes, como é que ela está informando, né, a construção da África no lugar da África no pensamento europeu, né, e na cartografia europeia. Então, essa instância, ela me pareceu muito interessante para a gente pensar a história do eurocentrismo, a história do colonialismo na África. Então, nesse sentido, onde é que eu vejo o seu trabalho? Eu vejo ele ao lado, por exemplo, da obra do Mudimbe, do Valentim Mudimbe, A Invenção da África, Gnose, Filosofia, a Ordem do Conhecimento, né, que você cita no seu livro, que eu acho que você está interessado em entender como é que a Europa inventou a África pela cartografia, como a Marisa chamou muito bem a atenção, para a percepção do espaço na África, dos territórios, nessas várias sociedades que estão nessas regiões encravadas, né, entre Angola e Moçambique, não há essa preocupação com a totalidade, né, e a percepção do espaço é diferente. E, ao mesmo tempo, você mostra como é que construir isso em forma de mapa, olhado a partir dos interesses europeus, né, que olha essa totalidade, que está o tempo todo preocupado com essa totalidade, é também um gesto imperial, né, um gesto colonial de exploração desses saberes. Então, eu achei isso muito interessante. Uma outra contribuição do trabalho, embora eu acho que você não tenha chamado muita atenção para isso, mas eu acho que isso é bastante relevante, é o olhar sobre os africanos, né? Sobre os povos africanos, e pensando isso dentro da história do racismo, da construção da diferença africana como algo intrínseco, né? Intransponível, a não ser que eles subjugassem os europeus por meio do colonialismo, a não ser que eles fossem civilizados, cristianizados, etc. Então, aquela taxonomia, eu acho que ela poderia crescer mais no livro se ela fosse enquadrada nessa perspectiva. Claro, não é um interesse seu, não é uma cobrança, é um comentário, né? Porque a proposta do livro nem é essa, mas eu acho que aquilo ali diz muito sobre a construção da diferença africana e como ela é complexa. Não há uma África monolítica. Os europeus, a partir desse olhar eurocêntrico, colonial, interessado na exploração da África e dos africanos, eles consideram a multiplicidade, né? O problema é como eles categorizam essa multiplicidade. E aí, olhando as fontes do D'Anville, a gente percebe a mudança também, né? Como é que sai dos missionários, onde a percepção da diferença africana é muito informada pela religião, como é que a gente vai chegando, então, mais para frente, a percepção dessa diferença vai estar informada por categorias já derivadas da história natural, né? Porque eu acho que a ilustração, na construção do racismo, né? A racialização dos africanos, acho que essa é a grande inflexão na ilustração. Eles são retirados a explicação do lugar dos africanos na multiplicidade, na diversidade humana, na história humana, ela é retirada da exegese bíblica, né, inserida dentro da história natural. Então, eu percebi muito isso nas fontes também, naquele momento em que você vai falando da percepção da multiplicidade, né? Quer dizer, o racismo, ele não, em alguma instância, né, o tempo todo, os africanos são reduzidos a negros, principalmente do ponto de vista da produção sobre o tráfico, né? Mas eu acho que ali tem uma percepção da multiplicidade, e eu acho que a ilustração está construindo essa multiplicidade em alguns termos, que eles são termos classificatórios, que hierarquizam esses povos, etc. Ou seja, já é a racialização dos africanos, né? Eu notei uma ausência no livro em relação ao tráfico, né? A historiografia brasileira vai ler o livro com essa ansiedade, né? Com essa expectativa em algum momento, porque uma boa parte da produção brasileira sobre a África passa pelo tráfico, né? Então, eu imagino que os historiadores aqui no Brasil, vão de alguma forma, buscar isso no livro. E essa não é uma preocupação. Eu acho que isso é uma inovação historiográfica, né? Mas eu queria te ouvir sobre isso e como você reagiria, né, a essa possível cobrança de quem está interessado em pensar esse interesse na África, nessa região entre Moçambique e Angola, a partir do tráfico, né? Mas, de modo geral, eram esses aspectos que eu
resolvi destacar para a gente conversar. Eu adorei o livro e queria te dar parabéns e agradecer mais uma vez aos organizadores, a Andréia, a equipe do laboratório que está organizando o evento, dos vários laboratórios, expressar minha alegria de estar junto com colegas e amigas queridas, a Marisa, a Iris, e cumprimentar os colegas que estão também no público, né? Parabéns, Júnior. Aldair, muito obrigada pelas observações. Em primeiro lugar, essa questão da divulgação, isso para mim era um aspecto importante, né? Tem sido um aspecto importante, né? Não só na Chica, no mapa que inventou o Brasil, que foi um reolhar sobre o oráculos da geografia iluminista com uma pegada para um público mais amplo, né? Então, essa é uma questão que me preocupa, né, do nosso trabalho extrapolar o muro da academia, mas levando o nosso método de trabalho, né, e levando, sem comprometer o nosso método, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Eu acho que a gente tem um enorme problema, do meu ponto de vista, em relação aos jornalistas, que é exatamente os jornalistas não nos divulgam, né? Então, não é que a gente não consiga, eu estou falando só de mim, não, eu tenho outros autores, né? Eu destaco principalmente, eu gosto demais das coisas do Ronaldo Weinfass, né? Que eu acho que faz esse papel muito bem, mas que a gente tem essa dificuldade, né? De não sermos divulgados como jornalistas, que, ao contrário, né, comprometem o nosso método, né? Tem eu leio os livros deles, geralmente me irritam, e profundamente, né? E a gente tem essa dificuldade, né, de não ser divulgado como a gente merece, né? Mas eu procurei isso, e você viu isso. Me inspirei no Weinfass, de fazer capítulos curtos. Então, apesar do livro ser muito extenso, na verdade, se você reduzir o texto, ele não é tão grande assim, porque o livro tem muita imagem, né? Eu nem sei quantas imagens tem mais de 200 imagens. Então, a ideia mesmo de fazer capítulos curtos e capítulos que realmente as pessoas leiam rápido e já passem para outro, mas sem comprometer a estrutura do livro, né? E eu acho que todos os pontos que você falou, eu vou destacar o próximo, que é essa relação entre imagem e texto, né? E eu acho que isso é importante. Meus alunos estão aqui assistindo, né? E a ideia é usar o mapa não como ilustração, mas o mapa como uma fonte, um mapa como um objeto de interesse historiográfico, né? E eu chego a cunhar aquela frase, aquela expressão, lá pelas tantas, que eu chamo de livros-navios, de livros-mapas, né? O livro-navio é uma expressão da Luciana Vilas Boas, né, para falar dos livros de viagem do século XVI e XVII, e eu falo, então, dos livros do século XVIII, né, que são o que eu estou chamando de livros-mapas, né, os livros em que o texto e o livro são totalmente interconectados, né, e esse é um grande desafio para nós, historiadores, né, ver o livro como uma imagem, mas ver coisas do século XVIII, elas são claramente fundidas. E isso é um trabalho para nós insano, né? Porque os acervos das nossas instituições separaram os dois objetos. Então, os mapas foram para sessões de cartografia e os textos para sessões de manuscritos ou para sessões de impressos. E a dificuldade de colocar essas duas coisas juntas de novo, né? E isso eu enfrentei enormemente, principalmente no começo do livro,
para tentar entender as fontes que o D'Anville utiliza, né? Para chegar lá no pirata imaginário, que a gente não falou muito dele ainda, né? Que é um pirata imaginário criado pelo D'Anville, cujo livro, né, As Aventuras do Capitão Singleton, eu consegui descobrir que é a fonte da epifania do Dom João V, do Dom Luís da Cunha, para pensar esse projeto de... Mas todas as fontes, né, que passam pelos missionários jesuítas, pelos missionários dominicanos, por todos esses viajantes italianos, portugueses, as crônicas, como a crônica de Dom Sebastião, que está tudo ali no mapa, né? E que foi um trabalho insano para descobrir quais as fontes textuais que o D'Anville usa, além das fontes cartográficas, para juntar texto e mapa, né? Então, eu acho que essa é uma lição metodológica que eu acho que o livro traz de importante, né? De pensar o texto e o mapa, e de pensar o mapa e o texto, né? E os mapas, inicialmente, de D'Anville, são carregados de texto, carregados de textualidade, né? Que refletem exatamente essas fontes textuais que ele utiliza. Mas é muito interessante que depois essas fontes, e é o que eu chamo lá, né, lá pelas tantas, na década de 1730, o projeto Savan, do Dom Luís da Cunha, de publicar essas fontes textuais portuguesas traduzidas para o francês, né, para legitimar o domínio territorial que os portugueses tinham na África para um público mais amplo europeu, a partir desses textos acompanhados de mapas, né, mas que é uma reescrita desses textos do século XVI e XVII. Então, a tradução que o Labat faz do Cavazzi, eu tento mostrar isso, não é uma tradução literal, é uma reinterpretação do livro do Cavazzi sobre Angola, no qual essa questão da ilustração e da utilidade, né, da exploração econômica está muito colocada, não é mais para justificar a missionação de dominicanos e jesuítas, e no caso dos orotarianos, né, lá os caputinhos na África, mas o domínio geográfico dos europeus e o interesse dos europeus por essa exploração do continente africano, né? E essa taxonomia da barbárie, você tem razão, ela está na base do racismo. Eu evitei um pouco usar essa palavra, eu não quis usar essa palavra, mas é isso mesmo, né? Dos europeus, é um olhar dos europeus sobre a África, e é importante a gente ver aí que isso não acontece só nos textos, mas os mapas são um importante veículo também de construção, né, dessa taxonomia, que eu estou chamando de taxonomia da barbárie, que vai levar. Em relação à sua última questão, eu me pus essa questão, que é a questão do tráfico. Eu falei, nossa, eu não falei nada do tráfico de escravos, né? Realmente, essa não era uma questão ali para o D'Anville, não era uma questão também para o Dom Luís da Cunha, mas é lógico que todo esse conhecimento que está sendo construído aí tem como base o tráfico negreiro, né? Então, conhecer esses povos, conhecer esses espaços, está diretamente ligado às demandas, em primeiro lugar, do tráfico, né? Mas realmente o tráfico não ele aparece muito sutilmente, somente no momento em que eu mostro lá o mapa da África dele de 27, onde a costa do Brasil aparece, e ele utiliza um relato de um navegante que está fazendo o tráfico, né, de escravos, mas realmente essa é uma questão que não vai ser encontrada no livro, né? Porque essa não era... nesse sentido, eu acho que o livro está muito mais para a história europeia da África, uma história da África
vista pelos europeus do que efetivamente uma história da diáspora, apesar de que esse conhecimento está sendo produzido em grande parte devido à diáspora. Obrigada. Obrigada, Aldair. Iris, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Júnia, Andréia, muito obrigada pelo convite, feliz de estar aqui nesse espaço virtual do GeoPan, essa rede tão dinâmica e coordenada aí pelos colegas, e que eu adoraria participar com mais frequência, mas nunca consigo. E a Júnia, então, minha gratidão por essa possibilidade de ler o livro também em primeira mão, embora eu tenha acompanhado o trabalho dela nos últimos, 3 décadas e meia, mas a Júnia realmente é uma irmã de jornada, e eu conheci a Júnia num curso de pós-graduação em 1987. Desde então, ela é um pouco a minha bússola, até porque ela tem essa capacidade, né, infinita aí de uma determinação e uma criatividade que são sempre inspiradoras. Então, ler o quebra-cabeça africano, para mim, também é quase que um dever, né? Até porque eu também estou trabalhando com temas ligados à cartografia do tráfico no século XVIII e XIX, então eu estava muito ávida, né, por mergulhar nesse trabalho, e realmente a gente sai desse trabalho com uma perspectiva completamente outra dos repertórios cartográficos e dos textos que informaram, né, digamos assim, o pensamento geográfico do iluminismo. É um livro que contribui, não é, para a gente entender a geografia do iluminismo, e também, eu diria, até um pouco como uma hipótese subsidiária que a Júnia propôs, não é o colonialismo do século XIX, mas o colonialismo francês do final do século XVIII e primeira metade do século XIX. E dá para entender perfeitamente, e eu vou terminar um pouco a minha fala com essa questão. Mas eu só, antes de entrar propriamente no assunto, eu queria falar um pouquinho do percurso da Júnia, porque um trabalho como esse, realmente, que é quase, eu dizer assim, é uma trilogia, porque tem o Oráculos da Geografia, a Invenção do Brasil e esse. Todos os livros têm, no mínimo, entre 400 e 500 páginas. Então, são livros de fôlego, enciclopédicos, e que a gente tem que não só ler, né, de uma vez, assim, para ter uma ideia geral, mas também são livros de consulta, de referência. Como disse o Aldair, são livros que vão ter um papel importante na formação dos pesquisadores e no ensino de história da África, obviamente visto pelo olhar, não é, dos europeus, e a Júnia deixa muito claro essa perspectiva. Ela também trabalha com uma categoria que eu achei muito apropriada, que é a noção de intertradução ou intertradutibilidade, quer dizer, mostrando que você tem uma cadeia de transmissão dos conhecimentos que é cheia de filtros, não é? E que também vai ganhando novos significados em função também das escolhas, no caso do cartógrafo. Então, a coisa mais importante desse livro, me parece, é que ela aprimorou toda uma metodologia que ela começou desenvolvendo, né, no Oráculos da Geografia, que ela aprofundou na invenção no mapa do Brasil, e que, inclusive, está nos trabalhos que ela tem orientado, o trabalho da Valquíria Ferreira e da Carmen Rodrigues, que é uma análise exaustiva, microscópica, uma
decupagem dos elementos cartográficos, né? E essa ideia de lúdica, né? De quebra-cabeça, como se a produção científica fosse também, né, um jogo de combinatórias e de possibilidades e também de consciência dos limites que os próprios protagonistas desse conhecimento, no caso Anville, cartógrafo de gabinete, praticante de uma geografia positiva, né, até positivista, como ele, ao trabalhar, ele vai mudando. O mapa dele da África de 1725 é diferente do de 1732, que é diferente do mapa de 49, de 66, e das reimpressões, ou seja, esse processo que ela conseguiu documentar e que é raríssimo na história da cartografia, um estudioso, né? Eu acho que a Júnia descobriu o Anville para os franceses, inclusive, porque ela trabalhou nesse acervo, nessa coleção, de uma maneira absolutamente metódica, né? Então, a gente sabe que a coleção do Anville tem cerca de 10.000 mapas, a gente sabe quantos mapas são da Ásia, quantos da África, quantos da América, da Europa. Ela identificou o que é manuscrito, o que é impresso, e ela sabe exatamente quando que ele teve acesso a tais e tais fontes e como essas fontes novas obrigaram que ele reelaborasse o conhecimento que ele já tinha fixado em mapas anteriores. Então, essa atualização constante das bases cartográficas, a Júnia, do ponto de vista assim, da história da cartografia, a Júnia descreve com um detalhe, com uma minúcia que são verdadeiramente abissais. E isso, para a história, né, da historiografia, da cartografia, é inédito. Eu lembro que quando eu publiquei meu texto sobre os usos geopolíticos da toponímia, em 2009, a Júnia estava justamente defendendo a tese de titulatura, o livro dela, se não me engano, saiu em 2011 ou 12, né, Júnia? Então eu só vim ler depois as considerações metodológicas que o Anville faz sobre como, não é, construir um mapa. Ele dá essa orientação. A Júnia seguiu, na verdade, vestiu o sapato do Anville, ou a touca, sei lá, e foi atrás, né, dessa metodologia, vendo até os detalhes a lápis, as correções, e fazendo uma leitura realmente genética dos documentos. Então, quando eu li esse trabalho da Júnia, depois ela retoma essa metodologia do Anville, que ele publica em 1777, eu me dei conta da importância do topônimo, né? Eu intuí ali a importância do topônimo, mas para o Anville, o topônimo também, além de ele ser um marcador espacial importante, né? Ele é uma estratégia retórica, né, de desapossamento e na verdade, ele tem um significado geopolítico no sentido que ele apaga, né, as marcas dos outros impérios, e o Anville propõe, então, que se usem topônimos autóctones e que a própria transliteração dos nomes de lugares siga a orientação fonética dos habitantes, o jeito como os habitantes pronunciam aquele nome, é assim que tem que ser gravado no mapa, né? Grafado no mapa. Então, esses detalhes que são típicos desse autoiluminismo, não é? De um culto à diversidade das línguas, não é? Esse encanto, né? Pela diversidade dos povos, das raças e das línguas, isso está muito presente no Anville, ao mesmo tempo que ele também está preocupado com, não é, a desocupação, né, e enfim, a eliminação, o que a Júnia chama de contenção decorativa, ornamental ou pictórica, né? Ele tira, inclusive, textos dos mapas, ele quer mapas elegantes, limpos, e que permitam
limitam, não é, a visibilizar apenas o que é fundamental. Então, esses brancos são, nos mapas, esse vazio que depois pode dar lugar, né, ao res nullis, né, e a ideia de que é uma África à espera de ser ocupada, na verdade, ele é uma estratégia que é científica, né, porque o Anville diz que ele só pode colocar no mapa aquilo que ele tem certeza absoluta e fontes autênticas, primárias, e isso cria um pouco essa tensão que a Júnia vai trabalhando ao longo de todo o livro. Então, essa questão do racismo que o Aldair colocou e que eu também queria chamar a atenção, aparece, eu acho que nos capítulos, ao longo dos 19 capítulos, o livro tem um pouco de minissérie, né? Ele tem uma intriga, tem um pirata imaginário, cujas histórias são lidas em voz alta pelos criados do embaixador português, né? São cenas incríveis, né? A gente vai visualizando assim, quase que como pequenos episódios, né? Que vão levando ao desenrolar aí desse enredo. Mas voltando à questão, né, da desterritorialização, como é que isso é sutil, quer dizer, ao mesmo tempo que você usa o topônimo autóctone, você também atenua a ocupação das potências concorrentes. Então, ele precisa do topônimo português, ele precisa do topônimo holandês ou inglês, né? Mas ele, no fundo, essa é a minha pergunta para a Júnia, ele realmente está um pouco a serviço das companhias, não é? Francesas. E eu me pergunto até que ponto, né, aprofundar essa relação do Anville com, né, a expansão do tráfico, né, praticado, né, em Bordeaux, em Nantes, e essas redes, né, francesas também não ajudariam a iluminar esse mercado consumidor dos mapas murais, porque o mapa da África fazia parte de uma série de mapas dos 4 continentes, né? Ele já tinha feito a da América, acho que faz a da Ásia, faz a da África, então eu acho que talvez valesse realmente a pena fazer essa aproximação com o tema do tráfico. Mas isso pode ser também, enfim, a gente que está querendo ver né, encontrar essas redes, né, produzindo um imaginário sobre os africanos e também a geografia física da África. De qualquer forma, ele dá muita atenção, ele faz um momento em que ele chama atenção para os topônimos, e eu vou terminando por aqui, ele também, eu acho que ele se deixou influenciar pelos portugueses e pelo Tratado de Madrid. Eu acho que no Tratado de Madrid a questão dos topônimos é muito clara, quer dizer, os topônimos são marcadores de posse, né, com essa intenção de apossamento, e eu acho que, de certa maneira, ele agrega essa camada de interesse antropológico, etnográfico, né, para atenuar também essa voracidade dos concorrentes, nomeadamente os portugueses, ou mesmo os holandeses, que tinham uma verdadeira indústria, não é, cartográfica, enquanto a cartografia dos portugueses não tinha tanto impacto, porque ela permanecia só nos circuitos diplomáticos, não é? E a cartografia dos holandeses era mais, se impunha, né? Então, eu acho curioso também essa ideia que você retira do Conrad, né, e que está né, logo na epígrafe do livro, você fala que o negócio de criar mapas, quer dizer, o Conrad que menciona isso, o negócio de criar mapas é uma ocupação comprometida com a verdade. Verdade, né, para registrar o conhecimento duramente conquistado. Essa ideia do duramente conquistado, né, é um pouco dilacerante, ou seja,
realmente a África era opaca para os europeus, não é? Ela era impenetrável até a invenção da vacina. Então, realmente, esse mistério em torno da África é também, né, um elemento de sedução e de conquista que vai se impondo. De certa maneira, os topônimos ganham esse lugar, porque os topônimos são, em geral, eles são marcadores geográficos e se referem aos acidentes físicos, mas eles também são metáforas de, não é, o rio do elefante, né, o elefante que deixa de ser uma figura e passa a ser um topônimo, o rio do infante, o rio, né, sem fim, né, o sem fim, o rio grande e sem fim, ou os outros topônimos, né? Tem até o rio do povo ubíqua, né? Que é até uma palavra parece latina, né? E essa poética toponímica, ela repõe talvez um pouco essa iconografia que desapareceu, né? Ela reaparece nas imagens, né? Textuais e toponímicas. E eu me pergunto se a cafraria, que é o lugar, né, dos negros não maometanos, né, assim, na origem etimológica, como você bem demonstra, não seria, no fundo, né, o espaço de onde também se apresavam e se faziam as raids e o cativeiro, quer dizer, quem podia ser cativado eram os não maometanos, né? Então, essa condição de infiel, né, também era algo que configura um espaço geográfico definido. E então eu aprendi demais, quer dizer, eu acho que o livro todo vai trazendo uma informação de primeiríssima mão, não é? A importância, a gente percebe claramente que ela dá muitos dados sobre, depois até aqui e ali ela puxa o contexto do final do século XVIII, a expansão francesa no Egito e as expedições, a importância dessas expedições também para a construção, não é, de um africanismo, né, de um orientalismo e de um interesse renovado pela África, que vai se consubstanciar também nos projetos da Sociedade de Geografia na França, parte que é fundada em 1820, quer dizer, eu acho que a sua tese, no fundo, seu livro, que é um livro que consegue essa proeza, né, de ser um livro de divulgação, mas ao mesmo tempo é um livro muito, muito erudito, porque eu até estava pensando aqui, a Júnia faz ela não só incorpora o Anvil, mas ela faz essa análise histórico-historiográfica, né? Então, até que ponto esses mapas, e sobretudo o Anvil, que é um cartógrafo, talvez um dos últimos grandes cartógrafos de gabinete, porque a partir dele já a cartografia passa a ser, né, predominantemente geodésica, né, e essa que vai ser considerada mais relevante ou científica. Então, até que ponto esse imaginário que o Anvil produziu também não é responsável diretamente pela presença da França na África, né, que eu acho que é bem, né, que vai obviamente, se consolida com a Conferência de Berlim, mas eu acho que essa primeira metade do século XIX explica muito, explica também toda aquela mitologia, né, da conquista normanda do Senegal e da presença dos navegadores franceses na África Ocidental, aquelas querelas, né, que o Santarém se debruçou tanto, né, para justificar por que os portugueses que eram, na verdade, os pioneiros na ocupação
da costa da África Ocidental e não os navegadores normandos. Então, tem esse momento aí anterior a Berlim, que eu acho que o seu trabalho preenche, né, com muita clareza. E, então, muito obrigada, e eu queria, não sei se não tenho questões propriamente, né, mas queria saber se você acha essas considerações relevantes e, sobretudo, isso, né, o quanto Madrid não teria informado o Anville no Tratado de Madrid. Obrigada. Antes de eu falar algumas coisas, eu vou só virar a câmera aqui, para vocês verem, meus alunos estão aqui, ó. Estão todos assistindo aqui. A gente tem uma televisão aqui que eles estão assistindo. E depois, eles também, se quiserem fazer alguma pergunta, são meus alunos do meu curso de História da Cartografia. Iris, eu queria agradecer demais a leitura generosa e eu vou fazer alguns comentários a partir das questões que você levantou, que me suscitaram. Eu vou procurar ser breve para a gente poder ver se tem questões, alguém quer fazer alguma pergunta e eu não ficar monopolizando. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção era a questão mesmo da dificuldade de entender essa cartografia cronologicamente. Né? Então, esse foi um dos desafios, né? Porque o D'Anville, e é isso que a Iris falou, quer dizer, eu apresentei o D'Anville para os franceses, né? O D'Anville aparece muito nos livros sobre história da cartografia, nunca mereceu mais do que um parágrafo neles, né? E no caso dessa cartografia da África, ele é muito saudado pela questão do Nilo, né? De que ele teria sido o primeiro a representar a nascente do Nilo Azul e separada da do Nilo Branco, né? E, na verdade, eu tentei exatamente mostrar esses 4 momentos cartográficos que não são iguais entre si, né? Que são diferentes, que dependem da entrada de novas fontes, né? Mas, principalmente, também a questão das reimpressões dos mapas, porque o D'Anville ele tinha esse hábito de fazer as reimpressões com a cartela original. Então, quando você vai para a própria coleção da Biblioteca Nacional, tá? As versões diferentes do mapa, tanto do mapa da América quanto do mapa da África, eles aparecem registrados como se fossem o mapa original. E, na verdade, tanto no caso da América quanto no caso da África, são várias reimpressões que modificam pontos específicos do mapa. E aí eu ligo com outra coisa que você falou, porque no caso, a partir das reimpressões, é muito evidente as companhias de comércio francesas, que estão exatamente indo para o Índico, aí nesse momento, aí, a partir de 1740, né, ele usa o Netuno francês, ele usa essas outras, e principalmente ele vai, que é um dos últimos capítulos lá do livro, ele vai fazer as revisões na Carta de 49, que são basicamente nos arquipélagos do Índico, né? Informações trazidas pelas companhias de comércio francesas, né? Os franceses estão reivindicando aí a ilha de Bourbon, que eles tomam e renomeiam a ilha, né? E estão indo também ali para o que são as Maldivas, né? Que são cartografadas com mais detalhes exatamente nesse momento. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é essa questão do vazio que você chamou a atenção. É uma estratégia estilística, né? Uma estratégia metodológica, mas que, no caso da África, aí, tem uma implicação geopolítica inegável, que é esse apagamento, né, da presença dos africanos. E eu acho que o final do meu livro tem muito a ver, e aí eu vou retomar algumas coisas que o Aldair falou, que a Iris falou, com um livro que eu li no final e que eu cito muito brevemente no último capítulo, mas que tem uma
uma relação muito grande com o que eu falei, que chama The Last Blanket Space, que mostra exatamente a questão da África como o último grande espaço em branco, né? E a questão que esse livro mostra é como que os europeus foram completamente dependentes dos africanos até, né, o final do século XIX, o início do século XX, para entrar na África. E como que os europeus, os africanos, ao contrário do que a gente pensa, eram extremamente fortes e impediram essa entrada. Não só por conta da questão que a Iris levantou, né, a questão de pragas, malária e outras coisas, mas também porque eles dependiam dessa infinidade de povos para poder circular por esses espaços, né? Povos que tinham uma geografia que eles não conheciam, uma organização geopolítica que eles não conheciam, né? Línguas que eles não conheciam, e foi um longo aprendizado durante o imperialismo inglês, alemão, belga e francês, para eles conseguirem entrar. E até mesmo a tecnologia não resolvia, porque quando eles levaram o navio a vapor, achando que aí eles iam conseguir penetrar a partir dos rios, também não deu certo, né? Não só porque tinham cachoeiras, mas porque o vapor dependia da madeira, né, para o funcionamento desses barcos. Então, eu acho que essa força dos africanos aí, né, que impediu durante muito tempo a entrada dos europeus no seu continente, que também, por outro lado, impediu o aparecimento de um conhecimento objetivo sobre essa geografia interna, né, foi, por outro lado, o que levou à fraqueza e à conquista e à divisão da África lá no imperialismo, porque com essa metodologia iluminista de apagar tudo que não fosse conhecimento objetivo informado pelos europeus, né, significou uma percepção da África, que é isso que eu tentei mostrar, da África como um grande vazio. E quando eu estava escrevendo o livro, né, estava escrevendo o último capítulo, exatamente onde eu entro no Congresso de Berlim e mostro, né, o esforço dos portugueses, de um lado, o esforço dos portugueses para completar esse projeto de travessia da África, né, com o Lacerda de Almeida e outras expedições, e cheguei lá no Congresso de Berlim, eu fui fazer uma pesquisinha rápida na internet de imagens do Congresso de Berlim e me deparei com essa imagem que eu joguei lá no livro e joguei na página seguinte por querer, né? Porque quando os negociadores do Congresso de Berlim entraram no salão das negociações, estava lá um mapa à la D'Anville, um mapa gigantesco com a África toda em branco, com as exceções dos espaços portugueses, árabes lá na costa norte e dos holandeses no extremo sul. O mapa da África era um branco, né? Então, eu acho que isso, para mim, foi assim uma comprovação da minha tese, quer dizer, essa normalização, né, do apagamento dessa geopolítica dos africanos, que residiu na força, né, que a razão disso era a força dos africanos que impediam a entrada dos europeus e impediram durante muito tempo, eles dependiam desses conhecimentos indiretos que chegavam, né, acabou se revelando sua grande fraqueza, porque os europeus não reconheceram e não reconheciam a sua organização geopolítica, até porque eles não conheciam, né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu tento mostrar lá no final do livro. E eu agradeço, né? Passo agora, né, a Andréia aí, ver se alguém tem alguma pergunta, e agradeço demais a audiência de todos, inclusive meus alunos que estão aqui já fora do horário da aula. Muito obrigada, também agradeço, né, todos os comentários e perguntas. Acho que, para quem não leu o livro, acho que vários
momentos a gente tem realmente a curiosidade ou o interesse de saber como que a Júnia resolveu algumas das questões, né? Eu abro agora, então, para quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone. Nós somos um grupo seleto, podemos fazer assim, como quiserem. Alguém quer? Andréia, se ninguém se apresenta, eu vou aproveitar. Por favor, Arthur. Bom, primeiro eu queria dar o parabéns para a Júnia, né, pelo livro, mais um livro da Júnia, daqueles que a gente não vai poder deixar de adquirir, né? E concordo com os comentários aí que foram feitos, né? Sem dúvida ele já chega como um livro que a gente vai ter, eu acho que a Iris conceituou bem, aquele livro que fica referência, né? Para quem trabalha com África, imperialismo, século XIX, já chegou marcando terreno, né? É um livro que vai ter que ser, não pode ser ignorado, né? Daqui para frente. E aí eu colocaria duas perguntas para a Júnia, muito em cima do que apareceu nas três falas, principalmente na fala do Aldair e na fala da Iris, né? Primeira pergunta é por que a Júnia escolheu esse tema e esse mapa, né? A gente conhece o trabalho da Júnia aqui relativo à cartografia americana, o Brasil, né? E agora a Júlia nos apresenta esse trabalho denso, né, sobre um mapa que parece, né, ela consegue demonstrar, estou louco para ler justamente para ver isso, um mapa fundamental, chave na construção da imagem da África que vai ser útil para toda a ação imperialista do século XIX. Né? Então, nesse sentido, a primeira pergunta é essa, por que houve essa escolha por esse mapa em particular e entrar nesse, né, como bem foi dito lá no início, quer dizer, abrir uma nova frente, né, de pesquisa. E, em segundo lugar, que deriva disso, né? Depois que a Júnia fez esse mergulho nesse universo de como a África foi representada, o que ela acha dessa discussão, Júnia, que vai, volta, e agora ela voltou de novo, que é o lugar da África no mundo. Tá? Eu tenho visto e acompanhado como tem crescido o conceito primeira globalização. O pessoal que trabalha com história moderna está usando, esse conceito está crescendo, ele está surgindo, a gente vê quando o conceito cresce, quando ele está em título de seminários, ele está em títulos de obras, né? Então o conceito está pegando, vamos dizer assim, né? Ele não é de agora, mas agora ele está pegando. Eu, particularmente, gosto mais da ideia de uma primeira ocidentalização, porque acho que não existe globalização, isso é uma posição minha, eu acho que existe um movimento contínuo desde o século XVI de ocidentalização do mundo. Não só uma ocidentalização que tende ou pretende, né, que o mundo se ocidentalize em hábitos, costumes, linguagem, etc., mas também uma ocidentalização no sentido de que o mundo passa a ser visto sempre pelos olhos do Ocidente. E aí é inegável, né, o papel dos mapas mundi. Eu sempre comento com meus estudantes, tanto na pós-graduação como na graduação, que você pode encontrar um mapa mundi num local qualquer de Tóquio, de Osaka, de Bangladesh, e vai ser o mesmo mapa mundi que você vê, sei lá, em São Paulo, em Houston, no Texas. É o mapa mundi com o Mediterrâneo centralizado um pouco acima, né, do mapa, ou seja, é um mapa Europa-Mundo. Né? São esses mapas Europa-Mundo, porque a Europa é o centro desses mapas, ainda que deslocada para o norte do mapa. Né? E isso é tão antigo quanto o Hecateu de Mileto, né? Esse mundo ao redor da onde estou, né? A primeira cartografia ocidental é essa, né? Do Hecateu. E isso tem um legado. E a minha questão que ficou fervendo aqui na minha cabeça enquanto eu escutava os colegas falando e fazendo as perguntas era justamente isso, né? Nós vivemos agora, recentemente, uma pandemia, né? Ou seja, então, em escala global, e a África é como se não existisse durante a pandemia. Foi uma coisa impressionante, assim, os noticiários, quando mapas se abriam nos noticiários, e não importa se eram noticiários aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, porque hoje a gente vê em rede, né? Então, imagens da CNN, imagens da BBC, né? E não havia dados para a África, não havia aquela cartografia de televisão, sabe, que mostra, como a gente teve agora um espetáculo cartográfico da Ucrânia, durante o conflito, né? Pensando cartografia e televisão, né? E a África, ela continua este não lugar no mundo. Obviamente estou falando como um não africano, né? Não como alguém que está na África, vive na África, é quem olha de fora da África. E a impressão que eu fico é que os europeus conseguiram legar ao mundo esta imagem da África. Nós somos, digamos, um produto dileto da ocidentalização, o Brasil, né? Somos uma ex-colônia de uma nação europeia,
né? Mas recebemos um contingente fundamental da formação da sociedade brasileira que veio na forma de escravos da África. Tá? Então, o Brasil ele tem, digamos, discuti essa semana ainda com os meus alunos sobre isso numa disciplina, o Brasil tem essa dupla relação ou visão com a África, de não querer ver a África, né, nesse sentido. Não querer voltar ao passado escravista, que fará com que a África, né, tenha um lugar, e é herdeiro desta outra visão que é anterior ao escravismo, que é esta ideia de que a África sempre foi um lugar... não é ignorado, tanto é que o trabalho da Júnia mostra, mais uma vez, os europeus mapearam, cartografaram, pensaram, decifraram, descreveram e entregaram uma imagem da África para o mundo. Foram os europeus que fizeram isso, não foi ao contrário, né? Não foram os africanos que mapearam a Europa, né? Então, qual foi se isso ficou para você, Júnia, de novo, né, essa coisa de lidar com a África, e principalmente com algo que para muitas pessoas não tem importância, mas a gente que é, digamos, do métier dos mapas sabe, né? O impacto que tem a visualidade de um mapa no inconsciente coletivo, na formação de imagens, né, que as pessoas têm, e como a África fica sempre ligada a este grande verde dos mapamundi, que é isso que ela é. Ela é o grande verde dos mapamundi, né? Tanto é que é isso, né? A gente pega os alunos citando países e eles começam a dizer Inglaterra, França, Estados Unidos, Bolívia, África. É uma coisa impressionante, assim, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Júnia. Por que tu escolheu esse mapa e esse tema e se isso te levou a pensar um pouco, né, esse lugar da África no mundo, passados já 500 anos, né, do início da ocidentalização, e a África continua, na minha opinião, né, com um problema sério de representação enquanto lugar mundo, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada, Arthur. Bom, em primeiro lugar, ele é um subproduto do trabalho do D'Anville sobre a América, né? Porque quando eu me deparei com D'Anville, né, e fui escrever lá no Oráculos da Geografia Iluminista o capítulo sobre o D'Anville, né, e o que me descobri, me chamou muito a atenção e que era desconhecido, é que a trajetória do D'Anville está diretamente ligada ao mecenato dos portugueses, né, tanto para a produção, e principalmente mais até para a produção desse projeto da Travessia da África, mas também para a produção do mapa da América do Sul, né? Então, eu comecei aos poucos, e eu tenho essa característica, não sei se é positiva ou negativa, hoje eu estava dando aula exatamente sobre a cartografia da África aqui no século XVIII, basicamente sobre o D'Anville, e um aluno aqui me perguntou quanto tempo você demorou para fazer esse projeto? Eu falei, olha, nem sei, porque ele fica como um pocket projeto ali, que eu escrevo um artigo ali, faço uma apresentação ali, descubro uma coisa nova, escrevo mais um pedacinho, então foi muito tempo. E ele acabou até, enquanto produto final, saindo na frente de um outro, que é o meu próximo livro agora, que eu quero ver se eu termino até o final do ano, que é a ida dos padres ao Daomé, que esse sim era um projeto primeiro meu, e esse projeto do D'Anville e a África nunca foi um projeto assim que eu apresentei, por exemplo, para a Bolsa do CNPq, etc. Ele foi um projeto que eu fui construindo aos poucos. Mas ele tem tudo a ver com o que eu acho que é a minha... uma coisa que eu persegui ao longo da minha trajetória, que é deixar de ser uma historiadora de Minas Gerais, que eu fui muito no começo, para pensar esse mundo interconectado, né? E aí eu tenho gostado de temas que perpassam isso pela história do Brasil, pela história da Europa, pela história da África, né? O que eu tenho chamado aí, de uma certa forma, de uma história atlântica, né? E eu acho que o projeto do mapa que inventou o Brasil, o projeto da viagem dos padres ao Daomé, e esse projeto aí, né? E um artigo que eu apresentei para a revista da Fiocruz, estava aguardando ainda o parecer, eu não vou falar, porque de repente o parecerista pode estar até aí me escutando, então não posso contar,
que também trabalha com essa interconexão aí desses espaços, né? E aí inclusive, na segunda questão que você me perguntou aí, que é a questão do lugar da África, eu falo isso logo na introdução, né? E meus alunos aqui que estão aqui presentes, uma parcela significativa deles aqui, trabalham com a história da África, né? São resultado de um fomento que foi institucional, né? Que foi nos governos Lula e depois no governo Dilma, que foi a introdução do estudo de África no Brasil e que eu acho que foi fundamental, né? Para a gente parar de pensar, não que eu não ache importante, acho importantíssimo, que é a história do tráfico, mas a gente não pode desconectar esse estudo da história da África, de entender a questão da África, né? E a Van Cleia, né, que é minha colega aqui de África, tem feito um trabalho maravilhoso de estimular esse interesse dos alunos aí pela África. E eu coloco isso na introdução, né, que eu acho que o livro também é um subproduto disso, desse interesse e desse estudo do Brasil, que antes estava muito ligado à diáspora, e que agora também passa pela questão da história da África e que eu resolvi me meter, né? Que é uma novidade para mim me meter não só nesse estudo, como no estudo do Daomé, mas que também não é um estudo só sobre a África, é um estudo de uma história atlântica, que são dois padres que saem do Brasil, vão para a Europa e depois vão para o Daomé, numa missão diplomática, e, de novo, é uma história da África a partir de um documento que é do ponto de vista dos europeus, né? E que também, né, é dentro desse conceito que eu estou trabalhando, que eu criei, que é esse conceito de intertradução, que são esses diversos filtros, né? E aí, só para completar, me lembrando aqui que a Iris me perguntou sobre a questão dos topônimos, dos marcadores, e eu acho que, só para lembrar, o mapa é 1749, ele é anterior a Madrid, mas ele é filhote de Madrid, sim, no sentido de que, para mim, Madrid, ao contrário do Jaime Cortesão, eu tenho escrito sobre isso também, né? Vai sair agora num livro que eu estou organizando sobre a independência, junto com a Andréa Slemian, e depois da manhã eu vou apresentar nesse seminário na Fiocruz. Madrid é um subproduto, é um filhote da visão do Dom Luís da Cunha, da visão diplomática do Dom Luís da Cunha, que encontra expressão cartográfica no D'Anville. Então, há uma relação direta, assim, do topônimo como um espaço de afirmação de poder geopolítico, né? E que vai desaguar ali em Madrid, né? E isso é construído diplomaticamente pelo Dom Luís da Cunha. Eu agradeço demais, Arthur, as observações. Eu e Arthur também estamos trabalhando agora num pocket projeto, né, que é o estudo do mapa do Paraguai, da província do Paraguai, mas vamos contar depois, né, Arthur? Bom, gente, nós estamos aí com quase 2 horas de conversa. Se alguém tem mais alguma questãozinha rápida para a Júnia também responder rapidamente, nesses 10 minutos, para a gente fechar a nossa conversa. Olha, tem uma no chat, vamos fechar com essa então, tá bem, Júnia? Milena Cruz pergunta, gostaria de pôr uma questão com base na apresentação hoje. Por que a senhora evitou usar o termo racismo? Seria o caso de pensar em proto-racismo nesses mapas? Obrigada e, mais uma vez, parabéns pela publicação. Obrigada, Milena. Eu evitei usar a palavra racismo, porque o racismo, propriamente dito, é uma criação, né, da ciência do século XIX, mas eu uso isso, acho que eu não falo proto-racismo, mas eu falo que isso é a base da construção do racismo no século XIX. Então, eu acho que eu não lembro exatamente assim, o que eu escrevi, assim, mas eu acho que em algum momento eu digo isso, que ali está se construindo a base teórica para o racismo. Mas não é o racismo ainda, na medida em que
né? Por isso eu forjei esse conceito de taxonomia da barbárie, né? Para poder pensar exatamente essa questão, porque eles não estão falando de raça ainda propriamente dita, mas eles estão falando de eles estão hierarquizando esses povos. E os elementos que eles estão usando para hierarquizar esses povos são culturais, são etnográficos, tem relação também com a base produtiva, com o tipo de mercadoria, de produto que eles produzem, né? Então, tem a ver com o nomadismo e o sedentarismo, e tem a ver, no caso aí dos africanos. Então, os jagas são os povos que estão na base dessa taxonomia, porque eles são isso tudo, eles são nômades, eles são antropófagos, tá? Eles praticamente não produzem nada, eles vivem da razia, de tomar, atacam outros povos para tomar os seus produtos, não são eles que produzem, isso do ponto de vista da visão que os europeus estão fazendo deles, né? E os povos que estão no ápice dessa taxonomia são as populações islamizadas, né, que dominam a escrita, são monoteístas, produzem artefatos já uma manufatura pré-industrial, né, tecem tecidos, brocados e outras coisas. E isso nasce nas academias de ciências, né? E o Ronald Raminelli vê isso claramente nas listas de produtos que o Alexandre Rodrigues Ferreira mandou para a Academia de Ciências, né? Da viagem dele à Amazônia e ao Mato Grosso, pensando exatamente a natureza pela utilidade e pensando esses produtos através hierarquizando esses produtos e também os povos, né, que estão produzindo esses produtos a partir desses critérios, né, de civilização e de barbárie, mas não de raça, por isso que eu evitei falar em racismo. Tá? Bom, colegas, acho que vamos finalizar. Quero agradecer, né, mais uma vez, claro, em primeiro lugar, a Júnia pelo livro, pelos anos de trabalho, depois a Marisa, a Odair e a Iris pelas intervenções, pelos comentários. Agradeço a todos os presentes e finalizamos aqui. Um abraço para vocês, um bom fim de tarde e até a próxima. E eu também queria agradecer a todos, queria agradecer a Andréia pela organização, queria agradecer aos colegas que leram o livro e dialogaram aqui comigo, e os que assistiram e os que fizeram perguntas. O livro está à venda na Amazon, qualquer livraria, e espero que possam lê-los.